Então eu vou chamar a pessoa para a gente sem delongas, né? Deus Oi, abençoe. pastor. Olha quem está aí com a gente, povo santo. Oi para todos da igreja. Deus abençoe. É a Lio com a gente, meu gente. Amém. Lio, como está o calor aí? Está me vendo bem? Tá tudo normal? Não está cortando nada? Tá. Não, tô vendo bem. Então tá bom. Lio, que bom ter você conosco. Que Deus abençoe. Se eu der uns espirros aí, você não espanta, tá? Eu mando saúde. Outra coisa, Lio, fala pra mim, tá calor aí? Muito calor. Muito Demais. calor. E a gente já vai fazer um acordo, tá, Lio? Se a internet cair, a gente restabelece, tá? Tá combinado. Então tá bom. Lio, a Bíblia fala que nós temos que fortalecer o nosso coração, ok? E a gente fortalece o nosso coração com a palavra, com Deus, nosso coração com a comunhão. E nós fortalecemos o nosso coração também ouvindo aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, aquilo que Deus tem operado, né? Tiago, quando escreveu a carta dele, ele falou com um povo que estava passando por uma luta muito grande, né? E eu quero, nessa oportunidade, aproveitar aquilo que Deus fez na tua vida. Aqui, quem não conhece vai ficar sabendo, quem já sabe vai fortalecer de novo aí a fé, né? Ouvindo. E eu quero que a gente bata um papo e que a gente possa se abençoar aqui e você poder compartilhar aquilo que Deus fez na tua vida e está fazendo. Então vamos lá. Para quem não te conhece, você se chama Lio ou o seu nome é outro? Você poderia falar aí para a gente? Então, pastor, o senhor acredita que tem pessoas que acham que meu nome é Lio? Tem hora que eu também acho, até esqueço. Mas meu nome é Eliane. Só que Lio é mais forte do que Eliane. E eu confesso que quando alguém me chama de Eliane, eu estranho. Principalmente Sério? minha mãe. Quando ela chama de Eliane, é porque é sério o assunto. É que vem bronca aí, né? É, vem bronca. Então, se me chamar de Eliane, eu fico, acho que um pouco triste. Acho que Lio é mais carinhoso. Ah, legal. E por falar em mãe, como é o nome da sua mãe? Nair. Dona Nair. Nair Maria. Isso, e meu pai, o Agenor. Senhor Agenor, louvado seja Deus. A Lio é casada? Conta aí para quem não conhece, né? Estou casada com o presbítero Renato. Renatão. E tenho 3 milagres. 3 milagres. Eita. Um tá aqui, ó. Ó, rapaz. Quem é essa menina bonita aí? Esse é o meu primeiro milagre. É o primeiro milagre. Essa é a Renata. Que bênção. É. Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos começar aí com os primeiros, com os milagres. Lio, como que você foi chamada para Cristo Jesus? Como é que foi? Você pode contar para a gente como que você teve aquele encontro com Cristo? Quem foi que te levou e como é que você foi parar lá na Canaã? Você pode contar para a gente? Então, as minhas irmãs estavam indo para Canaã. E aí eu tive que perguntar como é que elas foram parar lá, né? Me falaram que elas eram de uma outra igreja, que eu esqueci o nome agora, perto da Curva da Morte, só que era muito longe para elas. E elas começaram um trabalho na região mais próxima de casa, que a gente ali no Parque Paulistano. Então elas foram para Canaã. Nisso eu tinha acho que uns 14, 15 anos. E eu lembro que elas sempre me convidavam para ir para a igreja, mas eu fugia delas. Acho que na adolescência, elas me chamavam para um lugar, um refúgio. Dava 5 da tarde, eu tinha um refúgio no domingo. Eu ia para casa da minha amiga Priscila. E muitos aqui devem conhecê-la, né? Os mais antigos na Canaã. Eu ia para
casa dela. Dava 5 da tarde, falei, ai, minhas irmãs vão me chamar para ir para a igreja, eu não quero ir. Então eu corria para a Priscila. Até que um dia, a Priscila, agora eu vou ter que correr atrás dela para perguntar como que ela foi parar em Canaã. A Priscila foi para Canaã. E aí eu não tinha mais refúgio para ir, né? Para fugir dos convites das minhas irmãs. E a Priscila ficava me falando, eu estou conhecendo um pessoal legal, estou participando de alguns projetos, visitação. E eu lembro que ela falava muito da Canaã, que era uma igreja muito amorosa, né? E ela estava bem com todo mundo, não só com as pessoas, né, da nossa idade, na adolescência, 15, 16 anos, mas com os mais velhos, né? Com todos. E um dia ela me chamava para ir. E um dia ela me chamou para ir para a escola dominical e falou, olha, eu quero que você conheça os meus amigos de lá, porque nós éramos amigas do bairro, ela morava na rua de trás. E eu fui com ela na escola dominical para conhecer as pessoas de lá. E eu confesso que eu fui muito bem recebida, acolhida. E eu sempre tenho essa mesma, não é impressão, mas vive isso de verdade. Então eu fui com a Priscila na escola dominical, gostei. E fui uns 4 domingos direto. E aí eu lembro que eu falei pro pastor, eu falei, pastor, aqui é o meu lugar, vou ficar. Aqui é a igreja. Só que, pastor, foi eu... Vocês que estão ouvindo aí, a Lil falou, aqui é o meu lugar, aqui é a igreja. Olha aí, vamos lá, continua. E aí, depois de 4 domingos, que eu lembro que recebi uma revistinha da escola dominical, quem ia os 4 domingos, eu falei pro pastor, eu falei, pastor, aqui é o meu lugar, eu vim para ficar, é uma bênção. Pastor, não fui mais. Parece que foi falar que ali era o meu lugar, não fui. E eu acho que isso foi no início do ano, e eu fiquei quase que o restante do ano todo sem ir. Falei, gente, como é que pode isso, né? Até que um dia eu lembro que a Lourdes, a minha irmã, me convidou, eu não sei se era um retiro, não sei se era um intercâmbio ou um passeio de um dia da Canaã. E eu fui para esse passeio com ela. Na verdade, eu fui com outra pessoa. Eu acho que era algo como um acampamento. Ela já estava lá. Eu lembro da Carla pequenininha, na piscina, enfim. E aí teve uma palavra de um pastor depois da recreação. Acho que era o culto de encerramento, que ele falou sobre aquele versículo que Jesus deu a vida pelos seus amigos. E eu percebia que, assim, eu não tinha amigos, sabe? Eu senti um vazio e o pastor trouxe palavras tão bonitas, né? Quem é que dá a vida por um amigo? Só Jesus fez isso. E eu lembro que aquilo me tocou muito. E eu falei, não, é aqui o meu lugar mesmo. E esse pastor que falou não era nem um dos pastores da igreja, não lembro quem. Eu tenho a fisionomia dele, mas eu não me recordo o nome. E ali eu entreguei o meu coração para Jesus e falei, não, agora é verdade. Então, volta eu. Aqui já vamos fazer um recorte. Para você que tem um amigo, olha você que está acompanhando aí, você que tem um amigo, você que tem uma amiga, que você está sabendo que essa pessoa está triste, está no vazio, que está achando aí perdido, leve para a igreja, convide para a escola dominical, compartilhe o link, enfim, até na sala do WhatsApp, na sala da escola dominical no Meet, manda uma mensagem. Olha, Deus já está te dando um aviso que é para você mandar uma mensagem para chamar essa pessoa. Vamos lá, Lil, continua. Então isso foi quase que depois de um ano eu fui voltar para Canaã, né? E eu lembro que quando eu voltei para Canaã, eu fui falar com o pastor que estava lá na época, né? E eu falei assim, pastor, eu vim para ficar. E aí o pastor me chamou de canto e falou assim, Lil, é um compromisso tão sério seguir a Jesus. Você não pode falar que vai vir e depois sair, sumir daqui um ano. Ele falou, leve a sério a sua vida com Deus, a sua vida com a igreja, tenha compromisso e tenha a palavra que você vai ficar. E aí eu falei, tá bom, pastor, então agora é para valer. Então, desde essa segunda palavra, foi para valer, e eu tinha, acho que 16 para 17 anos, me batizei pouco tempo depois,
E no ano seguinte eu conheci o Renato, com Eita, 17 anos na Canaã. eita benção. Então a gente vai, antes de entrar no Renato, teve um testemunho aqui esses tempos atrás de que foi você que trouxe o Beto para a igreja. O Beto falou O que ia ter. Gilberto, O o Gilberto Betinho. falou que ia ter, parece que uma semana de férias na igreja e você convidou ele para vir, né? Então, você. O Beto é família, né? Ali o vizinho. E ele é muito amigo do meu irmão, do Wellington, né? E, então não tinha como não convidar, né? O Beto. Que bom que ele veio e também ficou. Maravilha. E aí, então, você acabou conhecendo o senhor Renato, né? Renato. Eu conheci o Renato no dia do meu aniversário. Conta aí, conta como foi. Foi a primeira vez que ele foi. Ele foi na Canaã no dia do meu aniversário, 29 de julho. Aí... Normalmente. Então, conta aí. Normalmente a UMP fazia a semana de férias na última semana de julho. E eu amava, porque como na escola eu nunca fiz aniversário com os meus amigos, porque na escola julho é férias. É férias. São férias. Então, passar com outras pessoas era fantástico. Então, eu amava no meu coração o mês de julho, porque sempre no dia do meu aniversário tinha semana de férias, ou seja, a gente ia cantar parabéns, né? Ia comemorar de alguma forma. E aí o Renato foi a convite da Adriana para essa semana de férias. E depois da semana, e depois do culto, nós nos reunimos em casa. E tanto que no início eu achei que ele era irmão da Adriana, porque a Adriana também começou aí, né, sem os familiares, depois que eles vieram. Então, para mim, ele era irmão dela, né? E ela falou que não, que era um amigo da faculdade. E depois do culto nós fomos para casa, né? O pessoal foi lá comemorar meu aniversário. E o segundo pedaço de bolo, eu falei que daria para o visitante da semana de férias, e era o Renato. Então, acho que já estava... Tinha que ser. Eita benção. O Renato foi abençoado, né? O Renato foi abençoado, então... Maravilha. Ô, Lil, louvado seja Deus. Agora vamos lá. Conta para nós, você falou que você tem 3 milagres que são seus filhos, certo? Então conta pra gente um pouquinho sobre como que foi o processo da chegada do primeiro milagre. Inclusive apresenta e dê o nome dela aí pra gente. Você pode conversar? Aí. Aqui, ó. Essa é a Renata, o meu primeiro milagre. Uhum. E a Renata, eu falo para ela foi muito sonhada, nós oramos muito por ela, e ela não pode se esquecer que ela é o milagre de Deus. Então, assim que eu casei, eu sempre gostei de crianças, então eu nunca evitei engravidar. Só que eu percebia que passou um ano e não acontecia. Então, logo de início, eu fui buscar ajuda, né? Para perguntar o que acontecia. Afinal de contas, eu casei com quase 20 anos, então muito nova, né? Normalmente, as pessoas na cidade não têm problema. Então, eu fui procurar. E aí, o médico falou, fazendo exames de rotina, que eu tinha ovário policístico, né? Síndrome do ovário policístico. E ele disse assim, olha, vai ser muito difícil engravidar, mas a gente vai tentar fazer o tratamento. E aí se passaram 5 anos, né? Então, meio muito choro, muita frustração, nada de acontecer essa gestação. E eu lembro que, acho que no primeiro ano do senhor, ainda como seminarista, lá na Canaã, o senhor foi em casa um dia, eu não lembro se o Renato era superintendente da escola dominical, mas acho que o senhor foi lá para conversar sobre isso, sobre revista, alguma coisa assim. E aí nós saímos na garagem e o senhor orou, falou que era para eu fazer um pedido, né? Que Deus sabia o que era, que eu não precisava falar para o senhor. E eu pedi no meu coração, eu falei, Senhor, já são quase 5 anos, né? E nós desejamos tanto ter uma criança, e eu gostaria que o senhor atendesse, né, esse pedido, se fosse da sua vontade. E pouco tempo depois,
eu estava grávida da Renata e eu não sabia. Ei, Então, a Renata é um milagre. Só que antes de eu engravidar da Renata, com 4 anos e meio, um médico falou para mim, olha, você não vai engravidar. Já se Ei. passaram 4 anos e meio, não aconteceu, e ele me deu uma cartinha para eu ir na Santa Casa e no Pérola Byton. Falou assim, olha, vá fazer fertilização in vitro, é muito caro, no particular você não vai conseguir, então entra na fila do SUS. E eu lembro que a Lena, ela sonhava tanto comigo também, nessa questão da gestação, toda a minha família sonhava, né? E ela falou assim para mim, olha, se você quiser, nós vamos de madrugada, eu durmo na fila, a gente vai lá, vai tentar. Mas eu acho que eu estava tão machucada emocionalmente, né? Quem passa pela tentativa de engravidar sabe, demora muito. E todo mês que você faz um teste, dá negativo, você fica triste. Então eu falei, eu acho que ser mãe não é para mim, não vai acontecer, então deixa para lá, não quero mais. Acho que eu estou insistindo muito com Deus, né? Acho que Deus não quer isso para mim. Então eu já estava até conformada, entre aspas, né, no coração. E depois de 6 meses, eu estava grávida da Renata. Então, foi sem tratamento e foi com uma oração. Como é que o senhor fala? Da oração, embaixo? Como... Ah lá, a Renata falando. Como é que significa Renata, pastor? Significa toda oração que fica debaixo do telhado, né? Eita, Deus ouve. Eu sempre falo o seguinte, que Renata significa Deus ouve a oração que se faz debaixo do telhado, né? Amém. E foi uma bênção mesmo, né? Então eu quero dizer para você, Lil, que e você que me escuta, e principalmente se você conhece alguém que enfrenta essa batalha, porque é muito difícil mesmo, né? Eu me lembro que a Lil chegou num determinado momento a comentar que o médico tinha aumentado a dosagem, né, de um determinado medicamento, né, Lil? Muitos hormônios, mensalmente. E a gente fez aquela oração debaixo do telhado e eu sentia do coração de falar aquilo com a Lil. E graças a Deus, Deus ouviu a oração e a Renata veio, né, para alegrar essa família e alegrar a igreja como um todo, né? Foi só vitória em cima de vitória, para a glória do nosso bom Deus. Amém. E aí, Lil, o texto que eu entendo que hoje se aplica mais a você é o Salmo 113. Ó, você, irmão, que está nos acompanhando aí, guarde isso, compartilhe essa verdade. Que o Salmo 113, no versículo 9, diz assim, que Deus, o nosso Deus, ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Alegre mãe de filhos. E aí nós vamos falar, porque não parou só na Renata, não é verdade? Não. E foi um ano abençoado, né, pastor? Assim, né, teve muita gestação e calhou que a Ana Paula engravidou, acho que dias antes ela anunciou, acho que foi a primeira a anunciar. A Sandra foi a segunda. Aleluia! E eu já me alegrando com as meninas, né? Porque são minhas amigas. E depois Deus me deu essa graça. Então, o gostoso foi, além de ficar grávida, ter grávidas e poder compartilhar das dúvidas, dos anseios, da alegria, de tudo isso. Ô, gente, Canaã é um lugar que, olha, pode mandar as pessoas para lá porque é uma terra fértil, né, Lil? A oração é forte. A oração... E a oração é forte. A oração é forte. Ainda mais se for embaixo da garagem, lá do telhado, vai acontecer. Ainda tem telhado lá em Canaã, hein? Olha aí. E aí, Lil, aí conta pra gente aí, quando que foi que você tem, antes de entrar no segundo testemunho do milagre do próximo filho, você pode contar pra gente a questão da sua projeção profissional? Como é que aconteceu? Tem um milagre aí também na história, não tem um mover de Deus aí? Você pode compartilhar com a gente? Tem um milagre. Eu dou aula desde 2001
E, se eu não me engano, eu deixei de dar aula em 2005, 2006, para trabalhar numa livraria. Acho que foi 2006, 2005 para 2006. E em 2008, decidimos fechar a livraria. E eu já estava... 2007, né, Renata? Isso. E eu estava grávida da Renata, então eu tive que ficar em casa, tomei remédios para poder segurar a gestação da Renata. Então eu não tinha a possibilidade de voltar a trabalhar em qualquer outro segmento ou voltar a dar aula, já que eu dava aula desde 2001 e parei em 2006, se eu não me engano. Então, em 2008, a Renata nasceu e 4 meses depois, acho que o senhor precisava alugar uma quadra para fazer alguma coisa da UPA, da UCP, e o senhor ligou num colégio evangélico para saber se eles alugavam a quadra. E a Renata por 5 meses. E nessa conversa, o senhor acabou sabendo, né, pela secretária, que eles estavam precisando de uma professora de português, né, e de inglês. E aí o senhor pensou em mim. Então o senhor me indicou e eu fui para a entrevista, passei, e eu tenho certeza que muito disso foi pela indicação do senhor, né? Porque ninguém me conhecia lá no colégio, fiz a entrevista, mas a sua indicação eu sei que teve um peso muito grande, ainda mais como pastor. E lá também as pessoas eram reformadas, vinha de uma igreja presbiteriana, e entrei nessa escola em 2008. E dali eu comecei a trabalhar e me dedicar para a escola, assim como eu estava fazendo desde 2001. E eu sempre sonhei em concurso público. Então, quem presta sabe que é muito difícil a concorrência. Eu passava, mas sempre naquela classificação que não era garantia de vagas. Alguns eu não passava. E o senhor também me incentivava bastante, né, a continuar os estudos, o Renato. Fui fazer uma pós-graduação. Os meus alunos me incentivavam a querer buscar mais conhecimento para eles. Então, acho que tudo isso foi aumentando, até que surgiu a oportunidade em 2013 de prestar outro concurso público. E eu lembro que a gente estava na célula, na Dona Jardelina, as pessoas oravam muito por isso. E eu fiz um voto com Deus naquela célula. Se for da tua vontade que eu passe nesse concurso, eu estou me dedicando a parte, né? Porque eu sei que tem oração, mas tem também a nossa ação, né? Orar pelo concurso público, mas não estudar, eu não acho que é válido, né? Então eu comecei a me esmerar também, assim como eu vinha fazendo com a pós-graduação e outros cursos. E eu falei, Senhor, se eu passar, eu não vou dar o dízimo, eu vou dar o meu primeiro salário. Eita, como gratidão ao Senhor por ter passado nesse concurso. Recorde. E aí eu sei que... Presta atenção, você que está aí ouvindo aí, presta atenção. Oração, ação, estudo e voto com Deus. Vamos ver o resultado. Vai lá. Então, em 2013, deu certo, eu passei no concurso e, pastor, eu fui a 10ª colocada. Então, quem presta concurso, ser a 10ª colocada, foi uma bênção, foi um presente de Deus. E no mesmo período, eu prestei curso em Itaquá e havia 10 vagas apenas para professores de português. E eu fui fazer a prova, era num domingo à tarde, eu lembro que enquanto eu me arrumava, o Renato perguntou de novo, são quantas vagas? Renato, são 10 vagas, mas eu preciso de uma. E nós fomos nessa fé, ele foi comigo fazer o concurso, depois nós fomos para a igreja, e pastor, eu fui a 6ª colocada. Meu pai já amado. Pensou? A 6ª colocada, eu poder escolher onde eu vou trabalhar. Então eu fui, fiz a minha escolha, e quem ingressa no concurso público sabe que às vezes o nosso salário demora um pouquinho, né? O primeiro salário. Você não hoje já recebe o mês que vem, né? Não sei o jeito que eles fazem lá, mas enfim,
Eu sei que eles seguram uns 2 ou 3 salários. Acho que uns 3 salários eles seguram. E aí, quando caiu o meu pagamento, eu poderia ter feito a conta, né? Bom, veio um valor X, eu vou dividir por 3 e isso é um salário. Mas eu quis dar a minha primeira folha de pagamento. Então, a minha primeira folha de pagamento, com os 3 meses ali de salário, foi o que eu dei para o Senhor. Glória a Deus. Tá vendo aí, meus irmãos, minhas irmãs? Durante esses dias atrás, eu recebi uma mensagem de algumas pessoas falando da dificuldade na vida financeira. Olha um testemunho forte, lindo, daquilo que Deus faz. Nós não temos que fazer barganha como nós ensinamos, mas a gente tem que sim confiar em entrar num propósito com Deus. Olha que bênção, né? Que bênção, que bênção. Liu, louvado seja Deus pela sua vida, viu? Louvado seja Deus pela sua vida. Amém. Então, Não, e falar, pastor, que não assim, não que aquele salário, assim, não é que eu dei o que não ia me fazer falta. Deus sabe, seria importante. Imagina, são 3 meses, o Renato é autônomo, o senhor sabe quanta ajuda a gente recebeu, né? Eu lembro do meu pai me ajudando, dando leite, dando a feira da semana, a minha irmã Lucinéia me ajudou tanto com cesta básica, o senhor também me ajudou, a igreja, sabe? Outras pessoas que me davam as coisas num momento tão difícil, mas eu fiz um voto com Deus. E mesmo numa situação de reconstrução da nossa vida financeira, mas eu fiz um voto, eu falei, Senhor, se eu for concursada, é esse salário que vai. E foi essa primeira folha de pagamento. Então, tem que ter fé. que bênção. Tem que ter fé. Vamos guardar isso aí. Se você puder escrever aí no comentário, povo de Deus que está acompanhando, a frase da Liu é: tem que ter fé. Nós temos que ter fé. Em nome do Senhor Jesus. Então, agora lá. Então, primeiro milagre, segundo milagre. Agora vamos lá no terceiro. Eu acho que eu tenho mais de 3, né? Lá na igreja, Liu, Deus colocou no meu coração já faz tempo, na hora da oração, de pedir para que as pessoas coloquem a mão, repitam uma expressão comigo, né? Que eu sempre falo: Deus, faça da minha mão instrumento da tua justiça. Com base pensando, né? Naquele texto de Isaías, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Nosso Deus é aquele Deus que nos ajuda. A mão direita é a mão da força do homem. Quando Deus fala ali, eu tomo pela mão direita, ele quer dizer o seguinte: olha, a tua mão, o braço forte seu, eu vou segurar e eu vou fazer a obra. Se você é canhoto, o texto ali, eu tomo pela mão esquerda. E aí eu faço para as pessoas fazerem um pedido, colocar a mão no coração e fazerem um pedido. E aí eu queria saber se você já teve algum resultado desse tipo de pedido. Você pode compartilhar? Aqui, ó. Olha o meu resultado aqui, ó. Ele é o resultado dessa oração. Esse é o Lorenzo. E eu lembro que quando o Senhor pedia para que a gente colocasse a nossa mão direita no coração e fizesse um pedido, eu falava assim: Senhor, se for da tua vontade, que eu tenha a alegria de ser mãe depois de quase 10 anos da Renata, né? É muito tempo. Então eu falei: Senhor, se for para eu ter essa alegria de ser mãe novamente, eu gostaria que o Senhor me desse a oportunidade de ter um filho. E pouco tempo depois, pastor, cerca de 3 meses que eu fiz essa oração, Deus me presenteou com o Lorenzo. Então, a Renata, eu falo que ela é o meu milagre. E o Lorenzo é a minha alegria em ser mãe novamente. Aleluia! Olha aí, você que está aí, que vai assistir essa live mais tarde, ou você que, irmão, que conhece alguém que tem um desejo, que quer algo, o ideal de Deus, eu vou chamar assim, né? O idealizar de Deus na vida, né? Nos sonhos. Vamos compartilhar, vamos testemunhar, vamos fazer com que esse testemunho da nossa irmã chegue ao maior número de gente, de pessoas possíveis. E eu quero dizer, olha, como disse a Liu, tem que ter fé.
tem que ter fé. E aí está o Lorenzo conosco, né? Amém. Alegria no nosso meio lá. Lindo e maravilhoso, né, Lil? Ou seja, e a segunda oração do Senhor, né? Então lá. Que bênção. Louvado seja Amém. Deus. E me diga aí tem a quarta, né, que é o Dr. Bruno. Você pode compartilhar como é que veio, então, o Bruno? Então, o Bruno, ele veio num momento que eu acho que toda a nossa família precisava. O meu pai faleceu e eu não sabia que eu estava grávida, né? Olha aí. Então, meu pai faleceu e pouco tempo depois, cerca de um mês, eu comecei a passar mal, muito enjoo, e eu achava que era ainda por conta do luto, do meu pai ter falecido. Achava que havia sido alguma medicação que eu tinha tomado, antibiótico, porque estava com uma sinusite e a rinite muito atacada. E, na verdade, a médica até me mandou, falou, olha, vai fazer uma endoscopia, acho que seu estômago não está bem. E eu não sei, acho que foi Deus mesmo que falou, faz um teste. Eu falei, mas, gente, para que eu vou fazer um teste em casa, né, de um teste de gravidez? Eu não estou fazendo tratamento, afinal de contas, a Renata veio, né, mesmo que eu não estivesse fazendo tratamento ali naquele mês, mas foram 5 anos tomando muito hormônio, muita estimulação. O Lorenzo veio, mas eu fui buscar tratamento também. Eu comecei o tratamento depois de 3 meses e orando também. O Lorenzo veio. Eu falei, o Bruno, eu não estou fazendo tratamento, né? Então, Bruno, assim, a outra gestação, eu falei, eu creio que eu não estou grávida. Então, eu comprei o teste, ainda segurei o teste na bolsa uns 3, 4 dias, até que um dia eu fiz e deu positivo. Então, até quando mostrei para o Renato, e o Lorenzo tinha 1 ano e 2 meses, o Renato falou assim, nossa, mas você está mostrando o teste do Lorenzo? Eu falei, não. Eu falei, é um teste novo. Até o Você vai ser pai. Ele falou, não. Até o Marão Renato não achou que era acredita. brincadeira. Até o Não. Marão, Lil. Tanto que a gente foi, aí nós fomos na farmácia, eu comprei outro teste, fiz e falei, tá vendo, ó, tô grávida mesmo, né? E no dia seguinte eu consegui fazer marquei, porque ansiedade, o senhor me conhece, né? Liguei aqui, fui fazer uma ultrassonografia e levei a Renata junto, o Lorenzo de 1 ano e 2 meses. E aí a mulher falou assim, né? A médica falou, olha, você tá grávida. Eu falei, então chama minha filha e meu marido e fala para eles, né? Que eu tô grávida, porque é só para confirmar. E a Renata olhou e falou, mãe, você tá grávida de novo? Eu falei, tô. Então eu sei que foi muita oração, porque, como eu disse, a Renata é meu milagre, o Lorenzo é minha alegria, mas o Bruno é o nosso consolo. Ele veio para trazer alegria, porque num período tão difícil, onde quando eu vi o meu pai falecido, eu falei, nossa, a vida da nossa família acabou, a nossa base, a nossa estrutura, mas Deus vem e mostra, a vida continua, né? Então, nós somos gratos pela vida, pelos 90 anos que Deus deu para o meu pai, por todo o amor recebido a nós, da família dele, e tanto amor que nós demos para ele até o último momento da vida, e Deus vem e nos dá o Bruno. Então eu digo que o Bruno é o nosso consolo, que veio de Deus. Aí, ó, todo mundo orando, pedindo para Deus nos consolar. Acho que a forma de Deus nos consolar foi trazendo o Bruninho. Que bênção. Lil, olha, louvado seja Deus pela sua vida. Você também tem nos abençoado muito com os hinos, tocando, né? Irmãos, para quem não sabe, a Lil é aquela mão que toca os hinos, é a mão da Lil, aí, ó. Aí, ó. É a Lil que toca, né? E eu quero, assim, louvar a Deus pela tua vida. E, ô Lil, o que você falaria para as pessoas que, de repente, estão tristes aí, as irmãs que vão compartilhar, que, de repente, quer ter filho, que quer um milagre na família? O que você poderia assim, deixar assim, de uma palavra para ela? Você gostaria de... O que você gostaria de dizer, né? Bom, nós temos que ter fé, Amém. temos que orar. E 2 coisas que para mim foram primordiais, né? A minha família junto comigo, compartilhar, alegrar,
Minha família, tanto aqui eu, Renato, né, os outros filhos que vieram conforme os anos, as minhas irmãs, né, sempre passando força, orando comigo, e principalmente fazer parte de uma igreja, no caso da Canaã. Então eu falo, venha para nós, porque eu me senti muito amada, muito acolhida, e todos sabiam do meu desejo, eu sentia que as pessoas oravam por mim, eu senti, muitos momentos as pessoas choraram comigo, a Sandra foi uma que a gente conversava todos os dias, né? Eu falava para ela dos meus sonhos em ser mãe, a gente compartilhava a mesma coisa. Mais um mês que não deu certo, vamos lá, outro mês, nova tentativa. Então, ter amigos. E na igreja eu encontrei esses amigos. Então eu digo, venha, se puder, venha para Canaã. Vem para Canaã, mas, assim, você se também. apegue, vem para Canaã, tenha amigos, tenha uma igreja que você possa falar que é a sua família. Então, a Canaã, eu falo, a Canaã é a minha família. Amém. Aí, meu povo santo, povo abençoado, tenham fé. Como diz a Lil nessa live, a palavra da Lil vai ficar ecoando no nosso coração. Tenha fé, tenha amigos, tenha a Igreja Canaã como um local para juntos podermos ver a bênção de Deus derramada na sua vida, na vida de todos aqueles que aqui estão conosco. Lil, muito obrigado mesmo, viu, por você ter compartilhado esse livro tão lindo, né, de testemunho. E eu quero dizer para você que você é importante na nossa igreja, como todas as outras pessoas, e mora no nosso coração, e vamos que vamos anunciar as grandezas desse bom Deus. Venham para Canaã, você viu aí a palavra da Lil, aqui é o lugar onde a gente ora e Deus responde, tá certo? Amém. Pastor, só falar uma coisa rápida, eu sei que eu já falei bastante, que a Thaís, a minha sobrinha, tá me lembrando aqui. Quando eu engravidei do Lorenzo, a Renata escolheu o nome, né? A Renata falou, eu quero que se chame Lorenzo. E aí eu contei pro meu pai falava assim, mas Lorenzo, né, o nome italiano, aqui a gente é tudo da Bahia, põe outro nome, coloca Bruno. Ele falava que Bruno era nome de homem, nome forte, mas acabei falando, pai, né, a Renata, 10 aninhos, né, vamos deixar ela escolher o nome. Então, quando eu engravidei, não poderia ter sido outro, senão um menino, e colocar o nome que meu pai tanto desejava. Então, ele teve o neto Bruno na glória, ele vai conhecer, né? O Bruno veio. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado mesmo. Valeu. Eu quero que você permaneça, né? Eu que agradeço o convite. Obrigada. Legal. Eu quero que você permaneça com a gente aí nos comentários, que a gente vai fazer agora a outra parte da oração, né? E eu quero que a gente compartilhe o máximo possível dessa live para o maior número de pessoas. Depois nós vamos colocá-la no YouTube para ficar mais fácil para divulgar para o maior número de gente. Tá bom? E muito obrigado mesmo, Amém. Viu, Lil? Louvado seja Deus pela sua vida. Eu que agradeço, viu? pastor. Um abraço. Um beijo a todo o nosso povo, morrendo de saudade. Tchau. Em nome de Jesus.